Olá, pessoal. Boa noite. Já tem alguém aí ao vivo com a Nutri? Já, Suzy. Seja bem-vinda, Suzy, sempre marcando presença. Olha aí a turma da Fluence. Adoro meus parceiros queridos. Poliana, seja bem-vinda. Virgínia, muito bom tê-los aqui. Gabriela, uma noite que está iniciando o ciclo de uma semana da nutrição consciente. Gente, não tem nenhuma data específica não, tá? Não é um calendário específico não, mas a Nutri inventou essa moda aqui hoje. Oi, Eli, seja bem-vinda. Alzira, muito bom, né, a gente ter essa conexão, termos público interessado em adquirir conhecimento, em buscar saúde, melhorias para a vida. Renata, boa noite. Sua mãe tá aí junto, Renata? Acho bom, hein? Letícia, Joyce, Ceci, querida, seja bem-vinda, amiga. Então, foi uma ideia, né, de poder estar colocando, né, eu tenho feito muitos cursos nessa quarentena e é a necessidade de estar compartilhando, dividindo, ajudando vocês numa busca por saúde. Então, hoje eu vou falar sobre a crononutrição. Nós vamos ter Helena Castelo Branco amanhã falando sobre crenças limitantes. Vamos ter na quarta a Josiane, lá do Rio Grande do Sul, uma terapeuta de ervas sagradas. Olha aqui que bacana. Quinta-feira, o Dr. Nelson, geriatra, vamos falar sobre insônia. E na sexta-feira, para encerrar essa semana, Kátia Maciel, que é uma médica ayurveda, professora de yoga. Então vai ser um conteúdo muito bacana para vocês. Olha aí, Cláudia, que bom, deu certo. Público da Flórida, gente, a Nutri está internacional, tá vendo que chique? Muito bom. A gente poder estar nesse momento compartilhando com novos amigos, descobrindo oportunidades, né, da gente levar informação, conhecimento, enfim. Então, por que a escolha da crononutrição? Hoje eu coloquei no Instagram até, né, você sabe o que é crononutrição? E a maioria não, tinha uma pessoa e muito bacana que uma paciente, ela me mandou pelo Instagram, né, pelo direct, o livro que ela está lendo de cronobiologia, muito bacana, né? Então, a cronobiologia, né, tem dentro dela um estudo associado com a nutrição, e aí a gente vai ter a crononutrição, tá joia? É um estudo que já não é uma dieta da moda, não é nada recente, tá? Ele já surgiu na França em 1986. Olha que legal o tema do TCC aqui da... Ih, não estou conseguindo ler, gente. Joy Fernandes. Então, ele já nasceu, olha, pode me dar algumas dicas aí, hein, Jolie? Nasceu na França em 1986. Já em 2005 começou a aparecer a primeira publicação científica. Japão colocou a primeira literatura em 2009 e de lá para cá muitos artigos já publicados falando sobre esse tema, né? Então, em 2017 a gente já teve um prêmio Nobel de Medicina para 3 biólogos que desvendaram mais ainda a maquinária do nosso relógio biológico, como que ele funciona, né? Então, a gente vai ter um ciclo circadiano. Isso é um termo que eu acho que muitas pessoas já estão ouvindo falar, né? Olha, tô com meu afilhadinho, o Lipe, lá do Rio. Beijo, Lipe, assistindo a Dinda. A gente faz live, consegue conectar família, amigos, é muito gostoso, né? Então, o nosso ciclo circadiano, né, ele é um relógio biológico que nós temos no nosso cérebro, bem no núcleo supraquiasmático, que fica no hipotálamo, e ele vai estar correlacionado, sincronizando todas as nossas funções biológicas que ocorrem ao longo das 24 horas, ok? E o nosso nervo óptico, ele vai, através da luz, enviar uma mensagem
para esse núcleo, informando se está claro ou escuro, se é dia ou se é noite, ok? E os estudos foram evoluindo e foi apresentado que cada célula, cada tecido do nosso organismo teria um pequeno relógio. Então, seriam pequenos reloginhos ao longo do nosso corpo, tá? Então, cada célula, cada tecido, a gente tem um reloginho no fígado, um no pâncreas, um na tireoide. E o que é importante, pessoal? Esses relógios pequenos, eles precisam estar sintonizados com o nosso relógio mestre localizado aqui no cérebro. E quando essa sincronia ela não é respeitada, a gente vai ter algumas consequências negativas. Obesidade, síndrome metabólica, a gente pode vir a ter diabetes, risco de câncer, cansaço, insônia, ou seja, uma série de situações, de características que não seriam interessantes para o nosso corpo. Então, a gente vai ter que a crononutrição, como que ela vai nos ajudar, tá? Ela vai nos sinalizar para qual horário que nós devemos comer, qual o alimento que nós vamos comer, qual horário que a gente não deve comer, né? Qual é a dieta específica para cada situação, para cada fase da nossa vida. Porque no ciclo circadiano, ele é muito importante que esses reloginhos, eles vão ser responsáveis pela produção dos nossos hormônios e neurotransmissores. Cada um tem o seu horário específico ao longo do dia. E a alimentação, pessoal, ela vai nos ajudar a metabolizar essas funções, a potencializar essas ações. Então, vamos lá. No horário da manhã, tá? Nós vamos ter um hormônio muito importante a partir das 5 horas da manhã, que já inicia a sua produção, que é o cortisol. Vocês já ouviram falar do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? Quando a pessoa está muito estressada, está cortisol alto. Mas é um hormônio que ele tem a sua carga de importância para o nosso organismo, tá? A partir das 5 da manhã, ele está iniciando produção. Então, quando ele está alto, pessoal, isso é importante para o nosso corpo, para nós termos a disposição, energia. Ele era um hormônio importante para os nossos antepassados, para os homens das cavernas. Vamos colocar, quando eles acordavam, o que eles iam fazer? Eles iam sair para caça, procurar o que comer. Eu costumo falar sempre para os pacientes, tem um filme bonitinho, Os Grudes, Grooves. Agora, quem tiver criança aí pequena que já assistiu, pode corrigir a Nutri. Eles saíam, é um desenhozinho animado, clareava o dia, eles saíam para ir caçar. E nesse momento da caça por alimento, não era uma coisa simples, que ele ia na árvore pegar uma fruta, comia, não, ele ia caçar um animal. E nesse momento, ele poderia encontrar um predador no caminho e ele tinha que o quê? Fugir. Então, o cortisol é um hormônio da fuga. Hoje, quando a gente encontra um cachorro, quando a gente encontra um ladrão, é aquela atenção de você fugir. Então, é aquela adrenalina que a gente precisa. Obrigado, Sabrina, os grudes, isso aí. É aquela adrenalina que a gente precisa ter para fugir. Opa, se às 5 da manhã esse hormônio está em alta, eu vou ter uma boa disposição, energia. De 7 às 9, ele vai ter o pico de produção dele, ou seja, eu vou ter mais adrenalina. Se eu tenho mais adrenalina, esse é um bom horário. Olha aí, Sabrina Maia, professora de Educação Física, vai me endossar aqui, ok, Sabrina? Já faço questão que você coloque aí seu comentário. É o melhor horário, gente, para nós fazermos atividade física. O horário do treino é o da manhã, porque nós já temos a produção desse hormônio, desses neurotransmissores, para nos impulsionar aqui, a ter mais energia, a ter mais disposição. E olha que coisa bacana, associado a isso, nesse horário da manhã, nós vamos ter uma maior atividade mitocondrial. O que é a mitocôndria? É uma usina de energia que nós temos no nosso organismo. Ou seja,
nós vamos estar produzindo muito mais energia nesse horário da manhã. Ela vai estar ativa para nos fornecer energia. Então, eu tenho adrenalina, eu tenho cortisol, eu tenho mitocôndrias, elas estão produzindo, elas estão em atividade plena. Eu vou ter mais o quê? Disposição, ok? 9 horas da manhã, isso, Camila, todo dia, agora todo dia não, terça, quinta e sexta a gente se encontra no treino de manhã e a disposição é muito diferente de quando a gente vai treinar em outros horários. Eu sou um biotipo diurno, preciso de acordar cedo para ter essa energia toda. A partir das 9 da manhã, de 9 ao meio-dia, outro hormônio importante que nós vamos ter, que a Nutri tem falado direto nas lives para esse momento de confinamento, para esse momento de quarentena, que é a serotonina. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão depressivas, está faltando energia, está faltando alegria, está faltando bom humor. Então eu tenho que aumentar a minha serotonina. Então nesse horário de 9 ao meio-dia, é um horário importante para nós colocarmos alimentos que sejam importantes para a produção da serotonina. Então a gente vai ter o aminoácido triptofano, que ele vai se converter até chegar a serotonina. Então a gente tem esse aminoácido aonde, Nutri? Na banana, na aveia, no cacau, nas nozes, nas amêndoas, castanha, no ovo, nas proteínas de uma forma geral, ovo, carne, frango, no atum. Então eu coloco muito para os meus pacientes, dando vinho, só a Sabrina que está aqui ainda do grupo do desafio. De manhã, uma refeição perfeita, que eu passo isso desde sempre para meus pacientes. Panquequinha de banana. Vai nos ajudar o quê? A produzir mais serotonina. Se eu estou no horário que está tendo maior produção de serotonina, se eu coloco alimentos que vão me ajudar a produzir mais serotonina, gente, eu vou ter um estoque de alegria dentro do meu ser. Esse é o horário que a gente precisa. Então, amassar uma bananinha, colocar uma aveia, colocar um cacau. A gente pode fazer a panqueca de banana, olha, com aveia, com cacau, colocar uma castanha triturada, colocar o ovo. Gente, olha que maravilha. E muito importante, tá bem? Então, de 9 a meio-dia, se eu conseguir colocar uma boa oferta desses alimentos, eu vou ter uma reserva estoque para o horário do dia que a minha serotonina cai, que é aquele horário do dia, não sei se alguém aí se identifica, aquele horário do final da tarde, à noite, que fica louco, desesperado para comer um doce, para comer carboidrato. Alguém aí sente essa necessidade? Então, a gente precisa de produzir isso muito. E aí, o que as pessoas falam para a Nutri? Ai, Dani, olha, eu fico muito bem de manhã. Eu não tenho fome, eu vou numa boa, mas à noite eu quero comer o reboco da parede. Claro e feliz que você vai querer comer o reboco da parede. Você não tem serotonina. Na hora que você deveria comer, para nesse horário do final da tarde, início da noite, você estivesse lá tranquila, você não comeu nada. Eu não tenho fome, sim. Comece a adaptar seu organismo. Coloque esses horários, respeite esses momentos, porque se você colocar uma boa oferta de alimentos que vão melhorar a produção de serotonina, ele vai fazer um estoque, gente, porque a partir das 18 horas ele vai cair a produção da serotonina, a gente não vai ter mais. E eu preciso ter uma boa reserva, entenderam? Então, conseguindo entender por que é tão importante termos o café da manhã, ele vai nos produzir uma série de substâncias para esse final do dia. No horário da manhã também, pessoal, a gente vai produzir um outro hormônio muito importante, que é a adiponectina. Esse é um hormônio que vai nos ajudar na queima da gordura. Olha que bacana. Ele vai ter uma resposta melhor na metabolização da glicose, do carboidrato. Então, o horário do dia melhor para eu comer carboidrato seria nesse horário da manhã, porque esse hormônio me ajuda a metabolizar, a quebrar melhor
esse carboidrato. A Nutri não está falando aqui que você pode comer carboidrato, pão, açúcar, biscoito recheados, processados. Nós vamos comer um carboidrato de qualidade. Quando eu falar em carboidrato, pessoal, não venha na cabeça um pãozinho francês desenhado ali, naquela imaginaçãozinha que nem desenho animado, não. Bons carboidratos que a gente vai estar colocando aqui. É importante, porque olha uma função importantíssima do carboidrato, tá ok? O carboidrato, ele vai ajudar o triptofano a entrar na barreira hematoencefálica aqui, ó, no cérebro. Então, o triptofano, que é esse aminoácido que vai se transformar em serotonina, ele precisa da ajuda de um carboidrato bom, para a gente colocar e ajudar. Então, olha que bacana, nesse horário da manhã a gente pode comer carboidrato, porque ele vai nos ajudar a produzir mais serotonina, para que ela seja absorvida, e ele vai ter uma melhor metabolização. Compreendido? Dúvidas? Acho que deu para ver. Então, eu tenho cortisol até as 9 da manhã, de 9 a meio-dia eu vou ter a serotonina, hormônio da alegria, a adiponectina, que é um hormônio que vai queimar gordura. É o que todo mundo quer, não é? A gente fala oxidação de lipídios, queima de gordura. E se eu tenho um bom horário, que eu tenho muita energia, que eu estou produzindo muita mitocôndria, e eu vou queimar melhor gordura, e vou fazer atividade física, conseguiram visualizar como a parte da manhã é tão importante para todo esse processo? A partir de meio-dia, essa serotonina ela já começa a cair produção, tá bom? Eu tenho no horário do almoço, esqueci de falar, de manhã a gente também tem uma boa motilidade intestinal, função intestinal. Vamos colocar esse reloginho da nossa microbiota para funcionar bem de manhã. Importantíssimo. Nosso intestino tá ali, ó, ativando, bacana pela manhã. Produção da saliva, ela também é maior no horário da manhã. Olha agora que incrível. A Nutri sempre ensina, temos que mastigar muito bem os alimentos para facilitar o trabalho do estômago e temos uma boa digestão. A saliva, pessoal, ela já inicia a quebra do carboidrato. Nós temos enzimas ali, amilase, salivar, principal função dela, quebrar carboidrato. Olha como que tudo funciona, né? Vai se combinando. Então eu posso comer mais carboidrato, eu vou ter mais saliva para degradar isso mais. Tudo funcionando bonitinho. Na hora do almoço eu vou metabolizar melhor gordura, então eu tenho que colocar uma boa oferta de gordura boa, azeite nas minhas saladas, as oleaginosas, eu posso triturar castanha, eu posso colocar amêndoas, nozes na minha salada, eu posso ter abacate na salada, colocar um guacamole numa salada como um molhinho da salada. Quando eu tenho uma boa gordura aqui, gente, vocês podem ter certeza, eu vou ter saciedade naquele horário da tarde, que é que todo mundo já começa a ficar crítico, entendeu? Então, nesse horário do almoço, vamos colocar uma boa oferta de proteína, carboidrato, gordura, fibras, eu vou ter uma boa resposta, tá ok? Marido tá aqui ajudando, tá? Ele tá anotando aqui as perguntinhas, depois eu vou estar respondendo para vocês. Aí chegou a tarde. Aí à tarde aquela pessoa já começa com fome, com vontade de comer. Fez um bom café da manhã? Fez um bom almoço? Foi super restritivo e à tarde ela vai querer comer só uma maçãzinha, uma barrinha de cereal. E aí ela vai para a noite. Quem tem compulsão alimentar, pessoal, tem que se alimentar bem à tarde. Nós precisamos ter uma boa oferta de carboidrato, proteína, de fibras. Então, faça um lanchinho bacana, tenha um escondidinho. Eu não falei uma travessa de escondidinho, você pode ter uma porçãozinha. Escondidinho de batata doce com frango, que seja o de aipim com a carne moída. Isso tudo vai te dar um equilíbrio para a noite, até às 18 horas, que ainda tem estoque, serotonina. Então, se eu consigo fazer uma boa alimentação nesse horário, à noite eu chego mais tranquilo, tá ok? Então, eu posso ter uma oferta, um iogurte proteico, colocar com frutas, fibras, sementes, usar sementes de gergelim, de abóbora, de girassol, chia. Então, eu tenho colocado no meu grupo de desafio
Já vi hoje várias pessoas falarem, nossa, Dani, que bacana. Teve uma semana que eu fiz e foi todo mundo colocando igual a Nutri aí, ó. Sabrina tá aí, Rosângela tá aí, Fabiana tá aí. A gente vai colocando, isso vai inspirando as pessoas. Então, fazer um overnight, frutas com iogurte na parte da tarde, excelente. Você pode ter um omelete à tarde, você pode também ter a sua panquequinha, que eu falei que era importante de manhã, você pode fazer à tarde, você pode ter um atum refogadinho, fazer seu pãozinho, que seja um pão integral, que seja um pão low carb, proteína e carboidrato de qualidade na parte da tarde, ok? Chegamos à noite, é o horário, parece que tudo funciona, né? Não é só sábado à noite. Todos os dias à noite as pessoas já começam. Parece que as bichinhas aqui dentro, elas despertam à noite, não é? E todo mundo quer comer, quer fazer de tudo. Então, vamos entender como é que funciona à noite. Tudo que eu falei de importante que acontecia no dia, vamos lá. A gente tem uma maior produção, maior atividade das mitocôndrias. Quem são as mitocôndrias? Nossas usinas de energia. À noite, a atividade delas, ó, despenca. O nosso metabolismo que está alto durante a manhã, né, até o meio-dia, ele é alto, à noite despenca. Então, olha só como que é a natureza desses reloginhos biológicos aqui dentro. À noite eu já tenho maior dificuldade para metabolizar carboidratos, gorduras. Então, o açúcar à noite, ele vai fazer um estrago na produção do nosso hormônio melatonina. Um vai estar competindo ali com o outro. À noite, a gente, a partir das 8 horas da noite, eu já começo a produção da melatonina. É um hormônio indutor do sono, é um poderoso antioxidante. O que é antioxidante, Dani? Vai combater os nossos radicais livres. Ele é um excelente anti-inflamatório. Olha a noite como ela também vem tão especial para a gente. No momento que a gente sabe aproveitar os benefícios que essa noite tem no nosso organismo. Então, a melatonina, ela vai diminuir muito a tolerância da glicose. Então, se eu tenho uma intolerância para a glicose, a minha insulina, ela vai estar alta. Que é insulina, Dani? Hormônio que pega a glicose pela mão e leva para dentro da célula, ok? Minha paciente adorou quando eu falei, é o Uber, é o taxista da glicose, leva a glicose para dentro da célula, ok? Quando ela está alta, pessoal, a nossa circunferência abdominal, que é o que a gente vai mais escutar falar, quando eu tenho insulina alta, a minha gordura ela não vai ser oxidada, ela não vai queimar. Porque elas ficam fazendo festinhas, entendeu? Olha a minha professora aqui querida, Patrícia. Não é isso, Patrícia? A gente vai começar a ter toda uma função diferente. Então, a insulina já vai querer bater papo com a tua célula de gordura, ela não vai estar trabalhando, não vai queimar. Olha isso, entendeu? Melatonina, ela vai ser alterada a sua produção por gordura, por a luz. Então, a galera que agora tá até tarde da noite no WhatsApp, no Instagram, assistindo as séries de Netflix, virando noite. Eu falo isso porque eu tenho adolescente em casa. Então, a gente começa a colocar as regras. Que horas que eu posso, que dia que eu posso. Não é que a gente nunca vai poder ficar até mais tarde. Mas olha só, lembra que eu falei lá no início que o nosso nervo óptico pega essa luz e informa. Então, se eu tô aqui, tenho luz, essa luz entra pelos meus olhos, vai mandar informação lá para o núcleo que tá de dia, que tem luz. Meu cortisol, gente, à noite ele precisa cair, porque ele é antagônico, ele é opositor à melatonina. Se a melatonina tá alta, o cortisol tem que estar baixo. Se o cortisol tá alto, a melatonina vai estar baixa. E à noite, olha que coisa incrível para vocês entenderem. Todo o lixo celular que nós produzimos ao longo do dia, ele vai ser eliminado pelas enzimas antioxidantes que a gente está produzindo o quê? À noite. Melatonina é extremamente antioxidante. Então, eu produzi muito lixo. Imagina a sua casa, em quarentena, confinamento. Quanto de lixo que você está produzindo?
banheiro, cozinha, papel. Não fica uma nojeira? Você tem que toda hora trocar o lixo, levar lá para lixeira, trocar quem mora em apartamento, assim como eu. Quem é casa, é uma lixeira maior no quintal. Não fica cheio? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina essa lixeira aqui dentro do seu corpo. Ao longo do dia, produzimos uma série de reações celulares que produzem substâncias que não são desejáveis. A nossa alimentação nem sempre é 100% saudável. Então, a gente fica exposto a uma série de substâncias que a gente chama de xenobióticos, que seja o nosso creme, o nosso perfume, o ar, os utensílios que a gente usa se não forem corretos. A gente tem um meio que vai estar nos contaminando muito. E à noite é o horário que vai ocorrer a limpeza, gente. É a hora que o caminhão do lixo passa. E se você não dorme bem, é como se o caminhão do lixo tivesse de greve à noite. Imagina quando você acorda e fala assim, ué, lixeira não passou hoje? Sua porta tá cheia de lixo? Ninguém gosta, né? Pois é. Isso aqui é a sua principal morada. O que você está fazendo com ela? Acumulando lixo, toxinas. E aí depois a gente reclama. Nossa, com uma dificuldade para emagrecer. Nossa, eu vivo doente, eu vivo sem disposição. Por quê? Na hora que a gente tem que fazer essa limpeza, a gente não está aproveitando o momento. E se eu estou acordada, essas substâncias, elas não vão estar sendo produzidas, pessoal. O nosso hormônio do crescimento, ele tem o pico da sua produção também à noite. Então, quem é malhador aí, que quer ganhar a massa muscular, né? A gente já sabe que o hormônio do crescimento, ele está relacionado à síntese da proteína. Se eu não durmo bem à noite, é o sono anabólico, pessoal. É o sono que vai nos ajudar a produzir mais essas substâncias que são importantes. E aí, às vezes que eu falo, a pessoa fala assim, ai, tá tão bonitinha, eu me alimentando bem, tô treinando bem. Tem um monte aqui, ó, que eu tô vendo os nomezinhos que tá falando assim, olha lá, tá falando pra mim. É um monte que vai colocar agora a carapuça. E eu falo o quê? Tá dormindo bem? Ai, Dani, eu vou trabalhar como? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. Sim, gente. Às vezes é preferível, tá? Em vez de eu trabalhar até 1, 2 da manhã, para eu acordar às 6, às vezes às 7, dorme às 10, acorda às 5. Pelo menos você vai ter esse pico, porque à meia-noite você tem o pico da melatonina. Às 3 da manhã despencou. Eu fiz já uma live com o Dr. Nelson, né, sobre qualidade do sono, e quinta-feira a gente vai falar sobre insônia especificamente. Todo mundo aí que já está falando que dorme mal, quinta-feira, Dr. Nelson, especialista em sono. Ele falou uma frase que eu também amei. 3 horas da tarde, passou o trem da melatonina. Se você não estava na estação, não pegou, já era. Depois das 3 da manhã, gente, perdeu. Não tem como. Então, o ideal, quando eu falo isso, o pessoal quer me matar, era a gente jantar até as 7 da noite. A noite foi feita para esses órgãos todos aqui pararem. Então, na hora que eu estou me alimentando, o gasto energético, o tanto de energia que eu preciso numa digestão é enorme. E a minha usina hidrelétrica, né, de energia está caindo. E eu estou comendo carne, eu estou comendo gordura, eu estou comendo uma massa. Gente, e depois você reclama do seu corpício. Nossa, meu metabolismo é tão lento. O que você está fazendo com ele? É muito complicado, gente. Ele não vai te dar uma boa resposta se você não está ajudando ele a trabalhar na sua totalidade, na sua potencialidade. Então, a gente tem que estar vendo isso. À noite, a gente tem que diminuir essa refeição, tá ok? Porque a gente vai estar atrapalhando todos esses hormônios. Então, eu vou tendo uma digestão muito mais lenta, tá? Ela vai aumentar e muito o seu processo. E aí, quem tem problema digestivo, gastrite, refluxo, não vai conseguir dormir, vai ficar sentado por muito tempo. Falo isso pro meu marido, tem refluxo. E há 16 anos atrás, quando eu estava grávida do meu mais velho, eu dei a cadeira do papai. Não era a cadeira da mamãe, era a cadeira do papai, para dormir sentado, porque quando comia mais tarde, não consegue. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma mudança
na nossa rotina diária. O ideal é que a gente faça um jejum fisiológico de 12 horas. Então, se eu acabo de me alimentar às 7 da noite, todo mundo me ouvindo? Tudo direitinho? Dê uma pausa aqui para mim. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo ok? Tô continuando, hein, pessoal? Então, o ideal seria que eu tivesse 12 horas de jejum. Parei de jantar às 8, vou me alimentar às 12 da manhã. Obrigada, Adriana. Obrigada, Luciana. Então, seria um jejum de 12 horas para todas essas funções estarem harmonizadas. As pessoas que sofrem de doenças autoimunes, quem tem uma artrite reumatoide, aquelas pessoas que reclamam que acordam inchadas, às vezes, a minha aliança nem parece que vai sair do dedo. Dormiu mal. Não teve uma ação importante de antioxidantes. A gente não consegue reduzir os marcadores inflamatórios. E aí de manhã eles estão em alta. Tá todo mundo inchado. Não dormiu bem, não eliminou todo aquele lixo, né, que a gente precisava. Acordo como? Inchada. Não tem como, gente. Muda muito a função do nosso organismo. E aí vocês vão me perguntar assim, Dani, e o jejum? Você está dizendo que era tão importante a gente ter um café da manhã e eu estou fazendo jejum intermitente. Beleza. Quem está te acompanhando no seu jejum intermitente? Tem algum profissional que esteja te orientando? Se não tiver, você não está fazendo jejum intermitente. Nós temos uma janela de jejum que a gente chama 16/8, é o protocolo mais utilizado. 16 horas sem alimentação e 8 horas com alimentação. A gente diz que é uma janela de 8 horas aberta para alimentação e 16 horas dessa janela fechada. Então, eu posso fazer um jejum intermitente e ter café da manhã? Sim, senhor, sim, senhora. O ideal, por exemplo, se eu tiver uma janela aberta de 10 da manhã às 6 da tarde, eu estou cumprindo o protocolo. 8 horas aberta, 6 da noite eu paro, 6 da manhã completou 12 horas, 12 mais 4, 16 às 10, 6 e 4, 10. Eu posso ter esse protocolo. Entendeu? Eu quero pegar ainda o cortisol ali alto, minha serotonina de 9 ao meio-dia tá ok. Então, importante nesse horário eu ter meu café da manhã. Então, esse vai ser um novo grupo lá pra frente, tá? Desafio da Nutri, um programa de jejum intermitente. Para ensinar, gente, eu adoro estar no salão, né? E aí o pessoal chega e fala assim, eu tô fazendo jejum. Aí as pessoas já me olham, eu faço sinal assim, não abre a boca para falar que eu sou Nutri. Só pelo olhar a gente já se entende. Que legal, você come até que horas? Eu chego em casa às 9, janto, e aí eu vou depois até às 2 da tarde. Eu falei, coitada. Tá tudo errado. Tá passando fome, tá passando uma privação e a potencialidade não está sendo aproveitada. Porque o horário que ela deveria ter um maior momento de jejum, que é o horário da noite, ela está fazendo digestão. Então, às vezes, botando um bifão lá, tá comendo um carboidrato, tá comendo gordura. Pior coisa, low carb. Aí come gordura, 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 proteína, proteína, proteína e zero carboidrato. Lembra quem precisa estar presente para o triptofano, que é o aminoácido que se converte em serotonina, estar presente? Carboidrato, sim. Serotonina se converte em melatonina. Então, se eu não coloco uma oferta de carboidrato boa, o meu triptofano ele não vai ser absorvido. Nessa barreira aqui, ó, que a gente fala para produzir a serotonina. Então, tudo, gente, tem um porquê, tem horário. Então, as pessoas falam, eu faço low carb, enche a boca para falar que está fazendo low carb, mas ela não tem a devida orientação, ela não tem o devido acompanhamento. O jejum ele é importantíssimo. Tem respostas maravilhosas em todos os processos inflamatórios, não só para emagrecimento, tá? Muitas doenças já estão sendo tratadas com o jejum intermitente, quando bem acompanhado, quando bem monitorado. E o que eu estou comendo nas horas de janela aberta? Também é importante, tá? Não é só ficar sem comer não e às 8 horas, festa no parquinho, come tudo. Pode não, gente. Então, vamos ter essa disciplina, essa organização dos nossos horários, porque depois a gente vai reclamar, eu não estou conseguindo emagrecer,
E as pessoas não estão dormindo bem, eu não estou conseguindo ter uma boa produtividade. Pessoas que estão com esse eixo todo desregulado, que acordam de manhã com aquela sensação de ai, não consigo ficar de pé. O cortisol está lá embaixo, na hora que ele deveria estar alto. A pessoa está muito debilitada, porque ela não está produzindo cortisol. E no horário da manhã ele é importante. Mas ao longo do dia a pessoa vai se estressando, não dorme, ele fica alto, vai produzir menos melatonina. Eles são antagônicos. Então, vamos tentar colocar essa crononutrição. É só um bate-papo aqui para tentar explicar a vocês que antes de pensar em fazer jejum intermitente, low carb, cetogênica, dieta da lua, da sopa, qual for a sua dieta, regularize seu relógio biológico, tá bom? Ah, Isilda, olha uma pedagoga falando que eu sou didática, isso aí é muito bom, massageia aqui a beça outra. Vamos lá, Sabrina. Já que temos baixa da produção normal de serotonina, se fizer exercícios de alta intensidade no final do dia também, não ajuda a aumentar a serotonina? Então, Sabrina, não, porque ela tem o horário até às 18 horas. Então, a gente vai pensar o quê? Às vezes, para algumas pessoas, vai ter até uma resposta bacana. Mas, olha, minha paciente aqui que já escreveu que dorme mal. Quanto mais cedo ela desacelerar, melhor será a produção da melatonina dela também, tá bom? Então, diria assim, até às 16 horas, a gente poderia ter uma boa atividade física. Depois disso, não. Porque a pessoa vai estar ainda, dependendo do tipo de pessoa, se ela for uma pessoa mais acelerada, né, intensa, tem pessoas que têm esse biotipo noturno, elas funcionam à noite. Quem trabalha à noite, tá? Eu tenho uma paciente, gente, que isso há muito tempo, antes de estudar crononutrição, eu já falava sobre isso com ela. Atrapalhem muito. Quem trabalha no horário noturno, Dani, como é que é isso? Você falou que tem mais risco para obesidade? Sim, essa pessoa, ela vai estar com o relógio dela adaptado, ok? Mas isso não vai isentar ela de ter mais dificuldade para emagrecer, de ter mais possibilidade de desenvolver todas essas doenças, diabetes, câncer, a insônia, porque o sono do dia ele não é reparador, não tem como a gente colocar. Então, é muito importante respeitarmos, e cada um tem sua individualidade. Eu não consigo treinar, quando eu treino de tarde eu não tenho nem disposição, mas alguém pode falar assim, ai Dani, eu consigo, à tarde. Pense muito nisso, porque o horário da noite, gente, é um horário santo. Sabe aquela ideia de falar que Cruz, falando, é um velho, dorme cedo. Quantas vezes, gente, eu escuto isso muito. Vou fazer reunião com um grupo das 10 horas, eu tô piscando, porque eu não vou falar a hora que eu acordo para ninguém me chamar de louca, tá? Mas eu acordo muito cedo, é o meu melhor horário de cognição, de disposição, então eu vou render melhor. Mas essas pessoas que funcionam muito bem à noite, a gente precisa estar revendo de forma vagarosa, não precisa ser drástica, que ela nem vai conseguir, mas já vai mudando esses reloginhos, tá bom? Cláudia, esfomeada às 16h30. Então, Cláudia, entendeu o recado, né? A gente vai se alimentar melhor no café da manhã, ter um bom lanche que seja 3h30. Outra coisa importante, nós precisamos ter horários fixos para as refeições. Se eu almoço, eu estabeleci agora, tá? A gente está almoçando em casa 12h30. Ok, então, porque antes é mais cedo. 12h30. Eu almoço todo dia nesse horário. Quando dá meio-dia, 10 para meio-dia, começa a roncar o meu estômago. Isso é chamada fome física. Ela é real, tá? Ela é verdadeira. O meu organismo, ele está liberando o hormônio grelina, que é o hormônio da fome. Então, eu vou começar a sentir todos os sintomas de fome. O meu organismo vai começar a secretar as enzimas digestivas com antecipação. Quem são essas enzimas? Elas vão degradar proteínas, gorduras, carboidratos, todos os nutrientes são degradados pelas enzimas digestivas. Então, a gente vai ter ações antecipadas. Ele já sabia, tá na hora da Dani almoçar. Vamos começar a liberar os soldadinhos lá para ir. Cadê os operários para degradar? Ó, tá na hora do expediente, vamos embora, já começa a fila. Gente, aí a pessoa almoça hoje 12h30, amanhã ela almoça às 2h.
No outro dia ela almoça às 3 da tarde. Acabou, bagunçou toda a vida. Então tenham horários fixos para as suas refeições. Sincronizem o relógio biológico com as suas atividades. As respostas serão melhores. Falei da grelina, que é o hormônio da fome. À noite a gente libera a leptina, hormônio da saciedade. Quando eu durmo pouco, eu produzo pouca leptina, ok? Vou passar o dia sem saciedade, vou passar o dia com fome, porque os dois são duas duplas mais antagônicas, leptina e grelina. Se o hormônio da saciedade está baixo, o da fome está alto. Então, se não dormir bem, vai ter mais vontade de comer ao longo do dia, tá bom? Bel, eu necessito de qualquer coisa para comer às 16 horas. Ah, gente, a Bel é minha paciente. Então, eu faço atendimento domiciliar dela no Rio, tá? E aí, nas primeiras vezes, eu brincava, né? Sempre brinco muito com o paciente. Ela fala, 16 horas é horrível. Eu fazia assim, então, vamos acelerar aqui? Porque eu como o que eu tiver pela frente. E aí eu brincava com ela, mas por que você está com pressa? Gente, daqui a pouco vai dar 16 horas. Se você come o que tiver pela frente, o que está na sua frente sou eu. Vai que você tem um ataque de canibalismo e me come. Então, gente, ela está aprendendo. Então, ela tem que comer de manhã, ela tem que comer bem na hora do almoço. Para quê? Para 16 horas ela está tranquila, serena, ok? Sabrina, amanhã também é bom para evitar lesão por causa do cortisol. Exatamente. Nosso corpo está aquecido, tudo fica mais fácil para a gente no horário da manhã, das atividades principalmente. Camila, quando termino o treino após 20 horas eu não durmo. Exatamente. Tem algumas pessoas, Camila, que até falam para mim, nossa, eu preciso treinar à noite, que me dá sono e tal, mas isso não é uma normalidade. A gente fica num nível alto de excitação. Os hormônios estão ali altos ainda, quer dizer, a melatonina que começa o pico de produção às 8 já atrapalhou, já perdi. Isso não empurra ela não, gente, ela tá indo. Deu meia-noite é o pico. Fui pra balada hoje, às 3 horas, cheguei em casa às 4, perdeu a melatonina. Então isso já atrapalha aqui e muito, tá bom? Cristina, dá para fazer jejum em dias alternados? Sim. O ideal também é a gente começar com esses protocolos. A gente pode ter um dia sim, um dia não. Isso vai fazendo com que seu organismo vá se adaptando. E depois você pode fazer uma vez na semana. Se você não consegue, às vezes no horário durante a semana, às vezes em casa. Agora a gente até consegue, né? É um bom momento para a gente testar a estratégia, porque a gente está em casa. Pessoas que não devem trabalhar com jejum. Pessoas que trabalham com criança, professores, cuidadores, quem trabalha com máquina. A pessoa está lá e pode ter alguma reação de hipoglicemia, da tontura, um mal-estar, uma fraqueza. Ela está com uma criança lá cuidando, então tem algumas situações que a gente deve evitar. Idosos, crianças também não é interessante. Matilde, depois que mudei minha alimentação e as porções, meu relógio biológico ficou certo de 3 em 3 horas. Cada um vai ter o seu horário. Não que a gente precise se alimentar de 3 em 3 horas, tá? Mas a gente precisa, quando a gente regulariza os nossos horários, como eu falei, o organismo ele informa. A fome física ela é liberada lentamente, gradativamente, não é de uma hora para outra, né? A fome emocional, aí é um outro tema interessante para a live, o que vocês acham? Fome física, fome emocional, fome social, né? A gente come por emoções diversas, mas isso é outro assunto, é outra live, combinado? Mais perguntas? Virgínia, excesso de sono e preguiça é da alimentação errada? É alimentação errada com horários errados, tá? Com certeza, quem acorda às vezes de manhã está muito cansado, ele está com cortisol baixo, então tem que ter horário. Um bom café da manhã, colocar os alimentos fontes de serotonina na parte da manhã, vai nos ajudar a estimular melhor a nossa disposição, tá ok? A gente tem mais mitocôndrias produzindo nesse horário da manhã, então seria bem interessante sim. Você vai voltar a atender quando? Presencial? Não sei, mas eu tô adorando online. Atendimento online, gente, é a melhor coisa para todo mundo. Sabe por quê? Você está no conforto da sua casa, tá? Você não vai se deslocar. Eu vou atender essa semana, olha só, gente, da Flórida.
Olha que chique. Nutri tá internacional. Atendi semana atrasada a tia de uma paciente, sobrinha de uma paciente, quer dizer, lá de Portugal. Então, assim, é esse papo aqui. Vocês não estão pertinho aqui de mim? Vocês não estão absorvendo bem? É a mesma coisa que no atendimento. Só que a gente não consegue fazer as medidas tudo bonitinho, tá bom? Isso que a gente vai. Vamos lá. Nutri, agora você está perfeito. Orientações sobre o jejum. Ah, que bom. Então, esse é o momento da gente estar. Olha, estou com tempo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Temos 15 minutos ainda pela frente. O marido só tem 2 papeizinhos, olha, é um bloquinho, né, que ele vai anotando e a gente vai colocando. Essa semana, pessoal, eu vou atender os maridos, né, a Cláudia tá aqui, olha, primeiro eu vou atender o marido da Cláudia, lá da Flórida, são os parentes da minha vizinha do coração, que eu cuido, que eu sempre falo dela nas minhas lives, né, Cláudia? E eu tenho uma outra paciente que é aluna, falou, ai, Dani, você atende meu marido? Eu falei, gente, que bacana, semana dos maridos. Né? Não tenho a liberdade com os maridos, quando é paciente eu tiro foto, né? Mas se rolar eu faço a semana de atendimento com os maridos. Isso é muito importante, porque é um momento da gente estar aproveitando com o conteúdo, aprendendo a testar receita, a experimentar esses horários biológicos, colocar isso em dia, não é? Toda quarta-feira a Nutri tem um papo com a Nutri, e essa semana eu resolvi pegar esse gancho e falar para vocês dessa consciência alimentar, dessa consciência da importância dos nossos horários, dos nossos momentos de relaxamento, o que é importante para dormir, quais são as nossas crenças que nos dificultam, não só em perder peso, mas em tudo na vida. A gente tem crenças limitantes. Então amanhã o papo com a Helena também vai ser bem interessante para desenrolar isso aqui tudo. Vamos lá, queremos mandar um beijo do Carmo, olha que delícia, gente. Nutri rodando aí pelo Rio de Janeiro também. Beijo, Lu, beijo, Larinha, Clélio. Quando precisamos de suplementar a melatonina, que hora fazer isso? Boa pergunta, Cristina. No horário que a gente tem o pico dela, a gente pode estar colocando. Dr. Nelson falou uma coisa muito importante. A melatonina, para quem tem insônia, ela não faz cosquinha, tá? Eu sou uma pessoa diurna, passei do meu horário, fui para uma festa, ele pegou o meu exemplo. Você acorda cedo, se eu chegar em casa 3 da manhã, que acabou o pico, eu posso estar colocando, ela vai me ajudar, tá bom? Então, a partir das 8 da noite, se eu quero deitar às 11, 8 horas da noite, eu posso já estar colocando. Então, o importante da melatonina, se eu quero dormir 11, tipo, 10 horas eu tomo e eu vou pro quarto. O quarto é para dormir, não é para eu ver televisão, não é para eu estar mexendo na luz. Lembra que eu falei? A luz ela vai entrar e ela vai bloquear a produção, a ação dessa melatonina. Então, se eu quero dormir e ter esse bom efeito, não pode ser muito antes do horário que eu for para o quarto. Eu tenho que tomar e ir deitar. Luminosidade 0, tá ok? Peraí, que acabou o papel dele. Quando eu não faço alimentação da manhã direito, no final da manhã meu açúcar baixa muito. Dona Isabel é diabética. Realmente a gente precisa ter. O que acontece, tá? É o melhor horário do dia que você tem toda a metabolização dele. O diabético funciona numa outra pegada, né? Então, quer dizer, ela tem que ter um bom horário dessa insulina. Então, você tem que ter os horários, esse reloginho seu, o pâncreas, ele tem um reloginho dele. Então, se você colocar os horários certinho, ele já vai saber que horas que ele tem que liberar a insulina, que horas que ele vai liberar o glucagon, que é o hormônio antagônico da insulina. Isso é muito importante, tá? Você não ficar muitas horas. E ele já se adaptou. Você come muito regradinho. No dia que você foge, por isso que a gente fala, o diabético ele tem que estar com o seu kitzinho na mão, tá bom? Vamos lá, 49 minutos de live. Não consigo ter um sono profundo, fico sempre alerta, devo suplementar. Então, esse é um caso que a gente vai precisar de você, Gleice, quinta-feira com a live com o Dr. Nelson.
O sono, para ele ser restaurador, né, a gente tem que avaliar todos esses agravantes, né, essas atenuantes que podem estar atrapalhando que você tenha um sono de qualidade. Então, à noite você tem que começar a desacelerar a sua atividade, colocar uma alimentação mais leve, ter um chazinho, tomar um banho morno, diminuir essa luminosidade, não estimular ações que vão produzir muita energia no seu corpo. Então, se você for ver um filme de comédia, não veja jamais um filme de terror, de ação, para a sua adrenalina não estar sendo liberada. Então, por exemplo, atletas treinar à noite, competição, vai jogar um futebol à noite, pior coisa, está liberando adrenalina demais. Então, à noite procura ter atividades que vão reduzindo essa sua ação, tá bom? Pessoal, esta é a minha última semana com o primeiro grupo do Desafio da Nutri, então eu pensei com carinho nessa semana para que não fosse só para eles as lives, que a gente tem um grupo fechado só para eles, do @desafio Dani Ladeira. É um grupo fechado que eu gosto de vez em quando eles têm muitas dúvidas, eu vou para a live e falo, explico, eu acho que fica melhor. Então, a partir do dia 18, a gente já vai ter uma nova turma com essa mesma proposta de desafio Vida Saudável. Se você tiver interesse em participar, entre em contato com a Nutri. E esse meu grupinho aqui especial foi o Xodó, né? Foi um projeto lindo que eu fui pensando nesse momento de tudo que eu poderia estar colocando para ajudar vocês, para levar informação, para cuidar, e deu super certo. A Nutri inventou muito mais do que eu tinha planejado, 21 dias de muito conteúdo, de muita mensagem motivacional, de receitas, de e-book da Nutri, de textos, de lives, de parceiros colocando seus áudios, ensinando muitas coisas. Então, não deixe de participar do próximo, que está muito gostoso. Se você perdeu a live, não tem problema, não conseguiu pegar no início, ela fica salva por 24 horas e a Nutri aprendeu a salvar. Estou postando todas as lives a partir da microbiota intestinal, estão já no YouTube, Dani Ladeira. Eu vou aprender melhor a mexer, por enquanto eu só estou colocando as lives para quem perdeu poder estar assistindo ou passando esse conteúdo para um amigo, para um familiar que tenha um ciclo circadiano com um relógio desregulado. Pegue o reloginho, já acerte, já ajuste. A Lívia vai me emprestar o livro dela, amei, cronobiologia. Então, olha, vamos fazer a pose para fazer foto com a Nutri? Para a gente postar. Deixa eu abaixar aqui, ó, colocar a foto aqui para vocês. Para a gente postar aí bonitinho, compartilhar com os amigos. Dicas importantes de chá. Quarta-feira a gente vai falar do poder das ervas sagradas. Josiane vai falar daquele banhozinho especial para acalmar, para tirar tristeza, para dar energia, escaldapé. Não deixe de assistir. E hoje a gente vai falar, já como a gente está tocando muito do sono, chazinho de camomila, de melissa, de valeriana, misturar tudo, pegar todas essas ervas, bater no mix ou no liquidificador. Você pode deixar isso no vidrinho, no seu armário e fazer esse chá. Não precisa ser água fervendo, é água quente, que ela tem alcançado em torno de 85 graus. Quando começar a formar as bolinhas na parede da leiteira, você apaga, coloca as ervas, abafe por 10 minutos e depois tome esse chá. Quem tem dificuldade para dormir, eu peço que não tome tão tarde. O Dr. Nelson diz que depois de 18 horas, bico seco. O paciente sabe, até as 18 horas você bate a sua meta de hidratação. Depois das 18 horas, só o que você sentir, a necessidade fisiológica, a sede. Fora isso, diminua, porque quem tem dificuldade de dormir, se está com a bexiga cheia, isso vai ser um agravante da pessoa levantar para ir ao banheiro enquanto está dormindo. Então, tenham muita atenção nesse volume de chá. A gente pode colocar o maracujá junto. Em vez de bater o maracujá com a água, bate o maracujá com chá de camomila, vira um chá super calmante, refrescante para aliviar a ansiedade. Então, eu já diria que vocês já podem até começar a colocar no finalzinho da tarde. Esse chá já vai colocando umas 7 e pouca da noite. E quem não tem problema de insônia, vale a pena até usar a melatonina. O Dr. Nelson vai falar com certeza sobre isso na quinta-feira, e é mais a área dele. Mas tomou a melatonina, meia hora, caminha, luminosidade zero. Gente, agradeço muito o carinho de vocês, cada mensagem aqui é muito bom.
Isso me motiva tanto a querer estudar mais, a buscar mais informação, conhecimento para passar para vocês. Hoje eu passei para várias pessoas, o pessoal não deve me aguentar de tanta informação, tanta chamada que a Nutri passa, mas em algum momento isso é importante, né, para vocês e aí da vida, assim. Beijo da Nutri, fiquem com Deus. Temos uma semana inteirinha de reloginhos cronometrados com a Nutri para vocês terem muita informação. Então, ó, dica importante, eu já vim jantada para minha live. Hoje eu já jantei mais cedo, porque eu sabia que ia acabar e tudo, ia ficar mais tarde. Então, comecem a pensar sobre isso. Como é que está o horário da vidinha de vocês? Principalmente as crianças. Olha que dica importante que uma paciente me deu. A filha ficava na escola no horário integral. Então, o horário da refeição dela era às 11. E em casa a mãe está fazendo almoço um pouquinho mais tarde, né? Meio-dia e pouquinho. E ela fica com muita fome. Sim, o reloginho biológico dela está ajustado para quê? Para almoçar às 11. Todos esses mecanismos já estão sendo liberados. Essa atividade antecipada dela realmente acontece. Então, vamos colocar horário para acordar, horário para dormir, horário para tomar café da manhã, para ter o almoço, para ter um bom lanche da tarde. Entendeu? Como que a crononutrição pode te ajudar a orientar o que comer, quando comer e o quanto comer faz toda a diferença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, ótima noite, bons sonhos, bom descanso. Deite, faça a sua oração, faça a sua meditação, respiração. Vai desacelerando. Isso é muito importante. Beijo a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.